Olá, seja bem-vindo a mais essa videoaula. Meu nome é Rafael Meric, eu sou professor do Instituto Federal do Espírito Santo, do campus da Serra. E essa é uma videoaula para o curso de Engenharia de Controle e Automação na disciplina de Redes Industriais. Nessa disciplina a gente tem uma parte que a gente fala de redes de computadores, porque a gente tem um contexto novo onde a indústria está cada vez mais conectada e integrada, né? E o IP, as redes de computadores, elas têm um papel fundamental na parte de aquisição de informação, seja para sistemas corporativos, seja para vendas, para diversas otimizações e reduções de custo. Então, é muito importante que um profissional de automação também conheça do IP. Porém, o IP está na nossa vida, né? A gente utiliza muito IP, a gente ouve falar de IP. Esse curso aqui ele começa do zero absoluto, né? Então, para quem não sabe nada sobre IP, eu espero que vocês já tenham visto vídeos iniciais que falam sobre a internet, que a gente já comentou em outros vídeos a respeito da organização da internet, que é organizada em sistemas autônomos, que as redes elas trocam tráfego entre si. A gente tem as redes de núcleo, as redes de agregação e as redes de borda, né? Normalmente onde a gente se conecta como usuário. Isso é a internet. O IP ele é o coração dessa tecnologia. Ele basicamente tem duas versões, certo? Como a gente tem um carro zero novo e um carro velho, a gente tem o IPv6 e o IPv4. O IPv4 é uma versão mais antiga, porém ainda muito funcional, muito utilizada. Né? Se a gente tem fusquinha andando pela rua da cidade aí, acredito eu que a gente vai ter o IPv4 ainda por muito tempo na nossa vida. O IPv6 é a versão moderna, que resolve várias limitações do IPv4. Nesse vídeo, a gente já tem um vídeo na nossa playlist falando sobre IPv6. Nesse vídeo aqui a gente vai se concentrar em IP, e quando eu falando aqui de IP, eu estou me referindo ao IPv4, ok? Bom, no modelo OSI, se a gente for olhar nosso modelo de referência, na camada de rede a gente pode ter as funções ali de empacotar pacote, rotear e encaminhar, né, achar caminhos, controle de erro, identificar quando há erro de transmissão, erro de bits, né, bits chegam invertidos, corrompidos, etc. Controle de fluxo, mandar na taxa adequada, controle de congestionamento, reduzir a velocidade de transmissão para melhor utilizar um determinado caminho, qualidade de serviço, quando a gente vai fazer algum nível de garantia, de algum nível de expectativa, né? E segurança em si. O IP, de cara, a gente vai ver que ele não resolve alguns desses problemas. Como o IP não resolve, quem vai resolver vai ser a camada superior. O IP é uma. A gente voltando, né, o modelo OSI é um modelo de referência, é um modelo conceitual, e o modelo TCP/IP é um modelo real. O IP faz parte desse modelo real, né, modelo real dessa pilha real que a gente utiliza em nosso dia a dia, que se refere à internet. Basicamente, o IPv4 ele é responsável por empacotar e desempacotar a nível de camada 3, ou seja, para os roteadores empacotam e desempacotam e acham caminhos, né? E fazem a entrega de pacotes para os seus vizinhos até chegar no seu destino, certo? O IPv4, ele sozinho, ele não resolve tudo. Então, você utiliza o IPv4 normalmente com o ARP para você fazer a associação com o endereço físico de camada 2. Okay? O ARP ele serve para você associar o endereço lógico IP com o endereço físico MAC Ethernet, por exemplo. A gente tem também o IGMP, foge do nosso escopo por enquanto, né, que é fazer controle aí, né, de mensagens de multicast. E o ICMP, que é um protocolo que é transportado aí pelo IP também, que a gente vai utilizar muito para fazer troubleshooting, para fazer controle, para fazer testes sobre a rede IP, né? Então, basicamente a gente tem esse cardápio de protocolos na camada de rede do modelo TCP/IP, né? Em cima, logo acima, a gente tem a camada de transporte que a gente vai ver num segundo momento. Quais são as características do IP? Bom, o IP ele faz entrega de pacote no modelo Best Efforts, ou seja, no modelo menor esforço.
ele tenta mandar. Se não der certo, paciência. É, então, o IP, se a gente for transmitir usando só o IP, a informação pode chegar, a informação pode ser perdida, pode chegar danificada, corrompida, pode chegar entregue fora de ordem, pode chegar com atrasos diferentes. E por esse conjunto de razões, o IP sozinho não é utilizado. Ele é sempre utilizado, na grande maioria das vezes, com o TCP, que resolve todos esses problemas que o IP não resolve. Para que o IP é bom? Empacotar e entregar, enviar e dar conectividade por um grande número de redes, de enlaces diferentes, ok? A gente pode dizer também que é um protocolo não orientado à conexão. Quer dizer que ele não tem sentimentos? Não. Quer dizer que é um... sim, o IP não tem sentimentos, né? O IP é um protocolo, mas quer dizer que ele não cria um vínculo entre o emissor e o receptor para realizar o transporte. O IP, ele vai mandando, ele manda os pacotes e em cada salto os roteadores têm o papel de descobrir ou saber para que direção aquele pacote vai até chegar no seu destino final. Então, os roteadores, se você usa IP, muita gente fala assim, o IP é o teu CPF. Não, não é bem assim. O IP nunca ele é associado a uma pessoa. O IP ele vai ser associado temporariamente, durante o tempo que aquela máquina ali for conveniente para a empresa, a uma máquina, ok? Em algumas vezes é possível associar a utilização de uma máquina a uma pessoa, mas o IP identifica hosts, ele identifica máquinas, ok? E você não tem nenhum tipo de vínculo. Ele é um protocolo hierárquico, onde cada dispositivo recebe um endereço lógico, a gente vai falar sobre endereçamento IP depois, e com esse endereçamento lógico, ele funciona sobre qualquer rede física, e isso permite a gente realizar conexões a nível planetário com o IP. A gente pode conectar, se é um dispositivo no Japão, com meia dúzia de passagem de roteadores, por exemplo, que nos liga até o elemento final. Então, a rede IP é basicamente isso. Estações finais, computadores, que se integram por meio de roteadores IP, que tem a função basicamente de achar caminhos e caminhos alternativos ou não, beleza? Então, se a gente quiser entender o que é um roteador e o que significa, né, não ser orientado à conexão, eu separei esse videozinho aqui do YouTube, né, só para os fins didáticos, para a gente entender o que é um roteador. Essa pessoa aqui teria o papel do roteador. E o roteador é mais ou menos isso aqui, ó. Esse é o papel do roteador. Basicamente, ó, ele identifica o cabeçalho e acha um caminho adequado para o determinado pacote, ok? Bom, então, se você em algum lugar você vai utilizar um roteador para se conectar à internet. E os carros ali da transportadora, eles têm o papel dos links, né? Então, o que o roteador faz? Ele pega um pacote que vem de um link, analisa o cabeçalho e encaminha para o link, no caso ali o outro carro, né? Para um outro link que seja o que vai para o destino que aquele pacote vai. Então, aquele rótulo da caixa é que a gente vai chamar aqui de cabeçalho IP. E o cabeçalho IP tem algumas informações, mas a gente pode ver que eventualmente o que pode acontecer com o roteador? Ele pode pegar e escolher um caminho e aquele caminho esteja, por exemplo, com a fila toda cheia. O que vai acontecer com aquele pacote? Já era, se perde. E o IP não fica com nenhum remorso, o roteador não fica com nenhum remorso por isso. No máximo, às vezes ele avisa para quem não voltou, mas nem isso nem sempre acontece. Então, os roteadores, eles, dependendo aí, você pode ter um roteador doméstico que consegue encaminhar pacote aí de meia dúzia de usuário, ou um roteador muito parrudo que está localizado ali no núcleo da internet, aí, num grande provedor, encaminhando pacotes de milhões de usuários. Mas cada roteador ele faz basicamente isso. Ele pega pacote por pacote no seu modo de processamento e define para que lugar ele vai, sabendo o caminho global da internet de alguma forma. A gente vai ver como isso funciona, como ele descobre esses caminhos quando a gente chegar a ver roteamento, ok?
Mas a ideia é essa. O que vem no rótulo do pacote, né? Então, assim, o pacote, como a gente viu, né? Ele tem o conteúdo, que é o payload, e ele tem o rótulo, onde você tem o cabeçalho. O que o roteador IP ele analisa? Bom, basicamente, o IP ele organiza informação de 32 em 32 bits, beleza? E aí ele tem um pacote IP, né, uma caixa IP, ela pode ter o tamanho variável, pode ser pequenininha ou pode ser grandona. Ela vai ter, no mínimo aí, a parte do cabeçalho utilizando de 20 a 64 bytes, a 60 bytes, e o pacote inteiro com o cabeçalho e a carga entre 20 bytes e 65.535 bytes. Ok? Então, esse é o tamanho mínimo e o tamanho máximo. E se o payload, por exemplo, de alguma forma a gente vai ter que respeitar esses tamanhos mínimos. Os roteadores respeitam isso. O que vem dentro do payload? Geralmente um outro pacote do tipo TCP ou UDP, ou pacotes de controle CMP, roteamento SPF, eles são transportados aqui dentro via datagrama, que a gente chama, né? A caixinha do IP chama datagrama. Então, cada protocolo, por exemplo, ele tem alguma identificação, isso para facilitar o roteador a identificar o que tipo de encomenda é aquela ali, né? Que tipo de caixa é aquela que está sendo transportada. Bom, se a gente olhar esse header aqui, ó, a gente vai ver isso aqui que está aqui embaixo. Ó. O header ele é dividido em 32 bits, por palavra de 32 bits, né? E basicamente ele é organizado dessa forma aqui, ó. Do 0 ao 31 é assim, ó. Os 4 bits identificam a versão do protocolo, no caso V4. Os 4 bits seguintes identificam o tamanho do header, porque o tamanho do header do cabeçalho ele é variável, né? Então aqui informa para o roteador qual que é o tamanho daquele header para ele saber direito pegar e identificar o header, o cabeçalho. O tipo de serviço, para ele poder classificar aquele pacote e dar alguma classe, algum nível de qualidade diferenciada de encaminhamento para aquele pacote, né? 8 bits. Depois o tamanho total do pacote identificado, né? Como ele pode ser variável aqui. Depois a próxima informação é o tamanho global, para ele saber o que ele tem que reservar de memória para botar o payload junto ali enquanto ele estiver processando, né? Você tem que pegar a caixa inteira, certo? Depois tem um campo de 16 bits que identifica o pacote, ok? 3 bits para flags e 13 para fragmentação, né? Flags vão sinalizar algumas coisas para o protocolo em si. A gente pode ver isso mais para frente. A fragmentação a gente vai ver mais para frente que é porque, dependendo do tamanho do pacote, igual a gente viu o exemplo, né? O cara pega uma caixa de um carro e põe no outro, né? Pode ser que esse outro carro, em vez de ser uma van, seja ali um carrinho pequeno, né? E aí aquele pacotão não cabe naquele link pequeno, né? E aí o que ele faz? Ele vai e fragmenta o pacote, ele divide o pacote em pacotes pequenininhos para botar em cima daquele carro menorzinho. Falando em redes, eu pego um pacote que vem de um link com a capacidade máxima de transmissão grande e vai para um link que tem a capacidade máxima de transmissão, uma unidade máxima de transmissão menor. E aí você tem que dividir os pacotes para caber aquele pacote naquele link, certo? Depois vem o time to live. O que é o time to live? Todo pacote IP ele tem um tempo para viver, né? Então ele também tem um tempo para morrer. Ele tem um tempo para morrer, poderia ser também. Basicamente, qual que é a ideia? Quando um pacote, como a rede é melhor esforço, os pacotes eles não têm um vínculo com o roteador. A gente não sabe necessariamente por que, obrigatoriamente não se guarda a informação por que roteador aquele pacote já passou. Então o que se faz? Para evitar que um pacote fique eternamente sendo roteado e cada vez que ele vai para um roteador ele consome processamento daquele roteador, definiu-se um tempo para viver, ou seja, um número de saltos máximos que um pacote pode dar. Se ele chegar nesse número máximo, o roteador do último salto descarta e joga aquele pacote no lixo e ele para de circular na rede. Isso é útil para evitar que a rede fique cheio de pacotes perdidos, né, lixos,
ocupando capacidade de transmissão e processamento da rede. Então a gente vai ter 8 bits. Se a gente tem 8 bits para o TTL, que a gente chama, né, Time to Live, a gente vai ter no máximo 255 saltos. Então numa rede IP, um pacote pode dar no máximo 255 saltos. O que é o salto? É sair de um computador e ir para o outro. Sair do host para o roteador ou sair do roteador e ir para outro roteador. Ok? Conta se passar por switch? Não, porque switch não é camada 3, ok? O switch não mexe no pacote IP, só roteador que conta, ok? Bom, depois a gente tem a identificação do protocolo, né? Na sequência aqui, opa, aqui ó. Aqui a gente tem a identificação do protocolo, né? Dependendo do número vai dizer o que está vindo, sendo transportado ali. E um checksum, né? Quem fez comunicação de dados já sabe o que é checksum. É uma verificação por soma. Ele vai pegar todos os bytes do cabeçalho, vai somar e vai verificar se bate com o valor que está aqui. Né? Se bater, quer dizer que o cabeçalho não foi corrompido. Então, beleza. Se não bater, quer dizer que aquele cabeçalho teve algum tipo de comprometimento, ele vai ser descartado. E depois vem, ó, quem mandou o source IP e para quem se destina aquele IP, o destination IP. E para esses campos tem 32 bits, ok? A gente vai ver que o endereço IP é de 32 bits. Depois, eventualmente, tem campos opcionais e um enchimento caso o header não chegue no tamanho mínimo, para a gente ter um pacote ali no tamanho mínimo de 20 bytes. Ok? Isso é o header. Se a gente conhece mais ou menos o header, a gente sabe mais ou menos o que o protocolo suporta. Então, o IP ele suporta fragmentação, ele identifica pacotes, ele tem um controle de erro para o checksum, e ele tem um tempo máximo de vida ali, um tamanho máximo, um tamanho mínimo, e basicamente o campo de origem e destino. Essa é basicamente as informações que vem ali no rótulo da caixinha do IP. Bom, o checksum aqui está o exemplo, né? Para quem já fez comunicação de dados, eu vou somando as palavras de 32 bits. No final sai um somatório, eu faço o envelopamento, né? Vamos dizer assim, que é basicamente eu mantenho, quando eu somei aqui tudo, deu mais de 32 bits. Então ele soma esse 1 bits lá com um E. Quando ele soma um E mais 1 em hexadecimal vira F, né? Então ele manda essa palavra aqui envelopada. E aí ele inverte, faz o complemento de 1 só para mandar ela negativa, porque quando chegar do outro lado é uma operação a menos que tem que ser feita. Pronto. Esse é o checksum. Bom, como eu falei, um pacote pode vir muito grande, né? E não chegar, não entrar num carrinho menor. E o roteador ali não vai conseguir propagar. Isso é definido por uma configuração da interface de rede chamada MTU, Maximum Transfer Unit, ou seja, cada placa interface conectada a uma rede local, ela tem uma capacidade máxima de manipulação de bits. Isso é às vezes configurável, chamado MTU. Se o MTU não, geralmente o MTU ele está associado às redes Ethernet. O IP geralmente funciona muito bem com a Ethernet. 99,99% das vezes que você vira o IP, ele vai estar rodando sobre rede local Ethernet, né? Então, as configurações do MTU geralmente são de 1500. Então, eu posso mandar uma caixa uma caixa inteira, né, daquela de transporte de até 1500 bytes. Por padrão, mais o header lá vai dar 1518, 1520 mais ou menos, né? Esse seria o tamanho máximo. Tá. Mas só a caixa sem o rótulo, ela tem geralmente 1500. Isso é uma convenção da rede Ethernet. Você pode adulterar e botar mais, mas o problema é quando em um determinado interface, que não é Ethernet, por exemplo, um link serial, alguma coisa assim, você não consegue mandar unidades de 1500 por qualquer razão. Por exemplo, um link serial PPP, um link HDLC, enfim, até um link RS485. Você não consegue mandar ali 1500 de uma vez. Então aí o MTU vai ser menor. O MTU sendo menor, como o IP ele é agnóstico, ele não quer saber o que está por baixo, ele oferece a opção para o roteador, né? O roteador que vai ter essas diferentes pernas em diferentes tecnologias, o roteador vai fragmentar o pacote. Então a fragmentação é um processo que o roteador guarda o pacote ali, quebra ele em pedacinhos e manda. E quando chega no destino, no roteador da outra interface, ele remonta aquele pacote e ele continua a trafegar, ok? Então aqui tem um exemplo, ó, desse computador aqui,
aqui, ó, mandando um pacote para esse computador, para esse servidor. Então os pacotes saem grandões aqui, ó, com, sei lá, 4.000 bytes, bate aqui, né, e sofre fragmentação. Alguns pacotes vão pelo caminho de baixo, e aí que é um caminho ainda que precisa de uma fragmentação ainda maior. Os de cima conseguem passar. E aí, ó, os de cima chega belezinha e os de baixo chegam fragmentados. Então, o pacote 2, que seguiu esse caminho aqui por alguma razão, ele precisou ser fragmentado, ou seja, dividido. E aí o roteador que está no final dessa fragmentação, ele remonta. Qual que é o problema da fragmentação? A fragmentação demanda processamento e processamento gera atraso. Então você aumenta o atraso, a latência do encaminhamento. Isso é bem ruim. Ok? Bom, para a gente fechar os conceitos, né, a parte de segurança no IP não existe. Né? E quando a gente usa o IPv4 de maneira, a gente até fala, né, a internet é muito insegura, muito problemática e tal. E é de fato. Quando se pensou o IP lá na DARPANET, depois na rede acadêmica, até ele virar comercial, ninguém pensou, existia uma ideia que o ser humano ia ser usado, a rede ia ser sempre usada por pessoas ali da mesma família, né, pessoas do mesmo contexto. E o que aconteceu foi quando a internet ficou comercial, todo tipo de gente passou a utilizar, né? Então, os três principais problemas que a gente tem usando rede IP, os três principais riscos que a gente corre é os nossos pacotes serem espionados, ou seja, alguém capturar nosso pacote e ver o conteúdo dos pacotes e começar a montar e ver o que a gente está fazendo na internet, o que chama de packet sniffing. Outro risco que a gente tem é de sofrer alguém pegar e adulterar o nosso pacote, certo? E eventualmente adulterar o conteúdo do que a gente mandou. A gente mandar X e chegar Y, certo? E o outro aspecto é alguém se passar por nós, ou seja, ou alguém usar algum IP indevido, se passando por outros, que chama de IP spoofing, ok? Então assim, a gente não pode, o IP por si, ele não garante que você tem privacidade, ele não garante que você tenha não repúdio, né, que integridade ali da informação, ela pode ser modificada, porque você viu, só tem um checksum ali no header, o payload ele nem mexe, e ele não verifica se quem se quem se diz ser aquele destino ou aquela origem é realmente ele. Então, nesse aspecto, o IP é inseguro. Um remendo, uma solução que foi colocada para melhorar isso foi utilizar o IP associado com um protocolo chamado IPsec, que funciona em conjunto com o IP resolvendo isso. Só que nem toda conexão usa IPsec. No IPsec você deixa de ter o IP trabalhando com melhor esforço e simplesmente não orientado à conexão, né? Melhor dizendo, e ele passa a funcionar orientado à conexão. Salto a salto eu crio uma conexão entre os roteadores e tudo que é transmitido ali tem-se a certeza de onde vem, quem mandou, e tudo é mandado de forma criptografada. Então o IPsec, a gente não vai entrar a fundo no IPsec, mas o IPsec basicamente ele garante salto a salto na internet entre os dispositivos ali que criaram o túnel IPsec, que a comunicação ali entre os dois ela está vindo daquela origem para aquele destino e a informação é criptografada, ou seja, ninguém manipulou. Isso a nível de camada de rede, ok? Nível de camada 3. Beleza? Então o IPsec ele faz 4 serviços, basicamente. Ele define chaves de criptografia, que seriam a chave, né? Você pegar a chave, não tem aquele... O que é uma chave de criptografia? Você pega uma chave, né? Uma chave padrão aqui, eu vou desenhar uma chave. Minha chave bem bonita aqui, ó. Toda chave tem um padrão. Isso aqui é uma chave criptográfica. Então você pode ter uma chave para trancar ou abrir uma informação. Se você usa a mesma chave para trancar e abrir, você tem uma chave simétrica. Se você usa uma chave para trancar e outra chave para abrir, você tem uma chave assimétrica. É mais seguro a assimétrica, obviamente. O problema é sempre como você distribui as chaves. Se alguém pegar a sua chave, lascou o bambu. Então, esse é um ponto relevante no IPsec, né? O controle das chaves. Mas, basicamente, ele vai usar uma chave para garantir quem está embaralhando e uma chave ali para alguém desembaralhar. E com isso ele tranca a informação, ele criptografa e garante de quem vem e garante que a informação chegou sem corrompimento.
Basicamente é isso. Falando aí sobre a parte de gerência e manutenção da rede IP, a gente utiliza basicamente o ICMP, ok? Eu vou fazer um outro vídeo falando só sobre o ICMP. Então, esse vídeo a gente deu uma introdução sobre o IP, ok? A gente falou basicamente sobre o que o IP faz, para que ele serve, ok? É importante lembrar que o IPv4 ele não foi projetado para ser o que ele nasceu de um projeto militar acadêmico e se tornou comercial porque ele conseguiu interconectar diferentes redes, diferentes tecnologias em escala global. Saiu do plano militar americano, foi para as academias americanas, popularizou entre as academias mundiais, as redes acadêmicas, né? E em mais ou menos na década de 90 ele se tornou comercial. Então, ele foi projetado para um determinado fim e acabou sendo utilizado para outro. Ele tem limitações, né? Ele consegue endereçar no máximo IPs de 32 bits, isso limita bastante em escala global, né? 2 elevado a 32 dá 65 mil e uns quebrados, se não me engano. Tá? Acho que é. Vamos conferir aqui, né? Vou pegar um calculadorzinho aqui, 2 elevado a 32, não, 4 milhões, Então, em tese, né, o espaço de endereçamento máximo do IPv4 suporta aí, 4 bilhões, 4 bilhões e 200 endereços. Considerando que ele foi mal dividido no começo, e a gente tem basicamente 7 bilhões de habitantes, a gente já vê que tem um problema aí para a gente usar o IP em escala planetária. Ele foi muito mal dividido, né? Um dos problemas que ele tem é esse, a gente vai ver mais para frente. Mas ele é um protocolo que funcionou muito bem para transportar e achar caminhos. Ou seja, os roteadores conseguiam integrar diferentes redes de diferentes tecnologias e criar uma rede lógica na camada 3, permitindo a conexão de longuíssima distância, ali, integração aí de redes em escala de longa distância e de diferentes tecnologias, ok? A gente viu basicamente a organização do header, o que ele faz, e falou um pouquinho sobre o que a gente tem de segurança, que é basicamente nada. E quando a gente precisa de segurança a nível de IPv4, a gente usa em conjunto a nível de roteador o IPsec, beleza? Espero que tenha ficado claro. Na próxima aula a gente continua falando um pouquinho sobre o ICMP e o Troubleshoot IP. Na sequência a gente vai falar também sobre o endereçamento e sobre como fazer projetos de endereçamento adequados, ok? E no final a gente fecha falando um pouquinho sobre o roteamento, ok? Espero que tenha gostado. Dúvidas, se você tiver inscrito, mande lá no nosso canal do Slack ou deixe aí um comentário que uma hora eu respondo, ok? Um abraço e valeu!